Depois da emboscada que Ló caiu por causa de Lotã e de Tauro, ele foi duramente acusado por Lotã por algo que ele não fez. Lotã vai ser incisivo na sua denúncia e vai colocar Ló como vilão de toda a história. Assim, o barraco está formado. Terá, que não gosta nem um pouco de barraco e nem de ver alguém de sua família envolvido em escândalos, resolve conversar em particular com Lotã. Terá, que é um homem muito esperto, vai conseguindo fazer com que o Lotã não leve essa história adiante. Mas o que Terá não esperava era que Lotã também era um homem muito esperto e não sairia de toda essa confusão de mãos abanando. Terá percebe que não vai ter jeito e acaba cedendo à chantagem de Lotã. O vilão que armou para cima de Ló fica bem satisfeito com a sua suja conquista. Os dois chegam num acordo de esquecerem essa história de Ló. Mas Lotã mal podia imaginar que as coisas iriam mudar de figura e ele ia ter que pedir ajuda para a família de Terá para salvar a vida de sua filha. E ainda, a rainha At é descoberta pela missão que mandou Agar fazer. Mas num golpe de mestre, ela fará de tudo para se salvar dos crocodilos diante do faraó. A filha de Lotã vai ser desmascarada por ser uma ladra. E o vilão teme perder a sua vida e apela para Abrão realizar um milagre. Abrão acaba fazendo o milagre e ainda se torna o homem mais rico de toda a Mesopotâmia. Além disso, Terá consegue negociar a liberdade de Ló por um preço bem alto, mas Ló não se convence da situação e promete vingança. Vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-las mesmo assim. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha certo a Record mudar e acrescentar coisas que não tem na Bíblia ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Na caravana de Terá, depois de Lotã acusar duramente Ló, as acusações vão acabar se voltando contra ele. Isso tudo vai acontecer porque suas filhas vão acabar fazendo uma loucura. Maresca e Michal vão roubar leite de cabra. Elas mesmas extraem o leite da cabra. Mas acontece que elas serão pegas no pulo e ficarão muito apavoradas. Lotã é quem vai ficar surpreso ao ver que suas filhas estão roubando leite. Maresca não vai pensar duas vezes e resolve fugir da caravana. Ela começa a correr desesperada, sem rumo, apenas para não sofrer as consequências de seus atos. Michal, que é a mais bobinha, vai ficar na caravana e vai escutar umas poucas e boas do seu pai.
Passado algumas horas, Lotan percebe que a sua filha ainda não voltou. Ele começa a ficar preocupado e vai pedir ajuda para Abrão. Ele, com a maior cara de pau, depois de ter acusado Ló, pede a ajuda de Abrão. O filho de Terá não entende muito bem a situação. Lotan então explica que sua filha fugiu, mas não entra em detalhes sobre o roubo, para não sujar o nome de sua família. Abrão então se vê comovido e diz que é claro que ele vai ajudar um pai desesperado a encontrar a sua filha. Eles param a caravana por alguns instantes para que Abrão e os servos pudessem ir procurar por Maresca. Eles começam as buscas pela região, já que a moça não deve ter ido para muito longe. Nesse meio tempo, Maresca fica em uma caverna escondida, próxima onde a caravana está. Mas ela é atacada de surpresa por morcegos. De uma forma brutal, ela fica sem reação e tenta se defender dos animais. Já Abrão e seus servos, depois de andarem por alguns minutos, eles acabam descobrindo a grande caverna em que Maresca está escondida. Eles começam a explorar essa caverna, pensando que Maresca pode estar escondida ali. Mas Abrão é surpreendido por algo. Ele acaba encontrando um grande tesouro nessa caverna. Ele chama Eliezer para ver e os dois não acreditam no que eles encontraram. Ao mesmo tempo, no Egito, Maat vai continuar com a sua loucura e com o seu crime. Depois de Agar não concordar muito em realizar a missão que a rainha deu, Maat vai ter que sair do sério para Agar parar de ser uma pamonha medrosa. Maat vai dizer que Agar não pode dar para trás. Agar diz que ela não pode fazer isso. Maat então pergunta se ela quer terminar com os crocodilos igual ao pai dela. Agar, chorando, diz que não. Maat então vai se mostrando uma grande vilã e diz que é bom ela fazer tudo o que ela está pedindo, porque ela perdoou Agar uma vez, indo contra a vontade de quem? Para salvar a vida de uma coitada que poderia ser útil para ela. Agar diz chorando que ela pode sim ser útil. Maat diz que não está aparecendo, porque Agar não quer colaborar. Maat então segura Agar pelo queixo e pergunta se ela vai ou não colaborar. Agar balança a cabeça confirmando. Maat diz que isso é ótimo e fala para ela prestar bem atenção, porque ela vai falar uma vez e que qualquer erro pode comprometer tudo, inclusive a vida delas. Mas Agar vai ser frustrada em sua missão. Ela não vai conseguir realizar o que Maat pediu e ainda por cima vai ser descoberta. Isso vai ser péssimo para Maat, que vai ficar como a vilã da situação e vai ter que se safar dessa. Esses acontecimentos vão chegar nos ouvidos do faraó e de quem? A outra rainha. Eles logo vão chamar Maat para explicar tudo o que está acontecendo. Maat vai chegar pianinha com a cabeça baixa. Dessa forma,
o faraó logo já vai perguntar que história é essa, que ela mandou uma missão para a serva Agar. Aat já pede perdão e diz que ela sabe que errou, mas que fez isso para o bem do faraó. Quem não entende o ponto de vista de Aat, mas o faraó é a quem questiona. Dessa forma, ele consegue ser ludibriado por Aat, que faz ele acreditar que ela realmente fez aquilo para ajudá-lo. Aat ainda vai tentar convencer Quem, mas a outra rainha não é ludibriada como o faraó. Na realidade, o faraó não entendeu a atitude impulsiva de Aat, mas na verdade só caiu no papo dela mesmo. Mas isso já está de bom tamanho, porque ela sai ilesa. Mas nem tanto. Quem vai ficar de olhos bem abertos para cima dela e vai acompanhar todos os passos da rainha. Aat não vai nem desconfiar disso e vai correndo confrontar Agar, que não conseguiu realizar o serviço. E mais uma vez vai ter que pagar de alguma forma por ter colocado Aat nessa situação com o faraó. A partir da Bíblia, nós sabemos o que aconteceu quando a família de Terá chegou em Harã, uma espécie de cidade/vilarejo. Estava tudo certo deles fazerem apenas uma parada antes de continuarem a ir para Canaã. Mas Terá acabou gostando de lá e foi ficando pela cidade. Mas essa cidade acabou se tornando um grande problema para ele e para toda a sua família. Ele desistiu de ir até Canaã, que era o seu objetivo quando ele saiu de Ur. Pensamentos ruins também começaram a aparecer, como de que esse sonho de ir até Canaã estaria muito distante. Ele ainda chegou a pensar que esse bem de ir para Canaã não fosse um bem, e sim, na verdade, um castigo que ele teria que carregar pelas escolhas que ele fez no passado, que levaram a Amat perder a sua vida. Isso acabou afetando outras pessoas. As lamentações de Terá começaram a influenciar os seus filhos e netos, que foram cada vez mais ficando cabisbaixos com a dor de seu pai. Terá nunca tentou se reerguer ou reagir para aquela dificuldade. Seus filhos sempre estavam lá, apoiando sempre. Apesar de seus filhos não aguentarem mais ficar em Harã, eles nunca abandonaram seu pai, nem mesmo por um segundo, nesse duro desafio que ele estava enfrentando. Ele, por fim, resolveu mesmo desistir de vez de lutar, achando que tudo isso fazia parte de um plano de Deus para ele, e que assim ele teria que carregar o fardo de nunca conseguir chegar a Canaã e ter a sua esposa, Amat, ter aquele fim brutal. Mesmo ele querendo voltar a caminhar com vigor e alegria para a terra bendita como era chamada Canaã, Terá não conseguia. Ele ainda disse a toda a sua família que eles nunca iriam conseguir chegar a Canaã, porque não era para eles. E o mais absurdo de tudo, ele ainda disse que essa era a sina deles e que eles eram reféns dessa dor. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você
assiste a novela Gênesis, da Record. Até mais!